Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui nesta manhã de domingo para celebrar o nome do Senhor Jesus. Você que neste momento nos ouve, que está aí na sua casa, se preparando para ouvir a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, onde fala: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Convido você nesta manhã a fechar os teus olhos, em reverência a esta palavra, em reverência ao nosso Deus, e nós vamos orar, para iniciarmos este culto, este momento de louvor e adoração, a esse Deus tão maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, e nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, para louvarmos a Ti e também ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nesta manhã, onde estiverem Teus filhos, já se preparando, ó Deus, para estarmos nesta comunhão, mesmo à distância, nossos corações, nossa missão, nossos objetivos são os mesmos, Pai. Louvar a Ti e adorar a Ti. Nós somos gratos ao Senhor por ter enviado o Seu único Filho ali na cruz do Calvário para morrer por mim, para salvar-me, onde eu estava longe e perdida do Seu amor, mas eu fui alvo do Teu grande amor. Nós Te louvamos nesta manhã e nós Te adoramos, em nome de Jesus, amém. Hoje, nesta manhã, nós estamos aqui com o Ministério de Louvor e nós estamos fazendo um teste. Que este momento de louvor e adoração possa chegar até a sua casa, onde você estiver. Amém?
Deus enviou o seu único Filho para nos salvar. Queridos, semana passada nós fomos ministrados pela palavra do Senhor através do pastor Walter, onde ele nos trouxe uma palavra que fala de fé, esperança e amor. E em meio a essa pandemia que nós temos vivido, que nós estamos enfrentando, quero dizer para você nesta manhã que nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé e nós não podemos perder o amor. Que nesta manhã você seja renovado, aonde você estiver. Que o seu coração descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. Mesmo que nós não estamos aqui presentes neste local, mas nós estamos como corpo e família, a cada dia se unindo mais e mais. Não perca a fé, a esperança e o amor.
estará ministrando. E que você abra o seu coração também nesta manhã para receber da porção da palavra de Deus. Amém. Amém, graça e paz. É um privilégio estarmos via online com vocês nesta manhã, todos os nossos amados irmãos, bem-vindos. E nós somos gratos ao Senhor por dar esta oportunidade para nós estarmos transmitindo a palavra de Deus ao seu coração. Fizemos um teste com o Ministério de Louvor, não na sua totalidade, mas alguns irmãos. E espero que você possa aí dar o seu joinha, como é que ficou, para que nós estejamos melhorando a cada dia mais. Amém? Nesse momento, eu quero que você possa estar abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 1. Deixa eu ver aqui, fazer uma mudança aqui. Está acontecendo alguma mudança aqui. Amém. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. O tema desta manhã é motivações certas em tempos de coronavírus. Um tema propício. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, verso 1. Creio que você deve estar acompanhando aí, abrindo a sua Bíblia. Então acompanha comigo. Diz assim o texto: nesse meio tempo, tendo se juntado com uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido do que venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro das casas, de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Amém, amados. Está com algum probleminha aqui? Deixa eu dar uma olhada. Está tendo uma mudança aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixar a câmera parada, né? Amém? Cortou a cabeça? Ele está continuando a mudar, não sei o que está acontecendo aqui. Está mudando ainda? Está mudando. É a tecnologia aqui, amados. E eu estou controlando aqui porque o som é melhor do microfone aqui. Deixa eu só um cantinho aqui. Bom, eu espero que não mude, né?
mas está mudando. Quieta aí, imagem. Em nome de Jesus, né? Bom, o tema nessa manhã é motivações certas em tempos de coronavírus. As motivações e interesses das populações mundiais estão sendo abaladas em vários lugares do mundo, desde que o inimigo invisível chamado coronavírus já matou e continua matando milhares de pessoas. E por não ter ainda uma vacina, um antídoto que realmente possa matar esse vírus, autoridades estão dando ordens para ficarem em casa. Reclusos, não podendo reunir muitas pessoas em um só lugar, para que você não seja um agente da propagação do coronavírus e nem também pegue esse vírus. E diante desse drama, amados, será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos acreditando que o coronavírus está aí? E por isso nós tomamos toda a preocupação, como usar máscaras, lavar as mãos, higienizar com álcool, etc. Será que você está fazendo a sua parte? Precisamos fazer a nossa parte, amados. Para se enfrentar um inimigo invisível, você precisa ter as motivações certas para não contaminar outros e também não ser contaminado. Eu te pergunto, como cristão, você foi chamado por Deus, e será que nós também estamos com motivações certas nesse tempo de coronavírus? Qual a sua motivação como cristão nesse tempo? Nos evangelhos, Jesus, ele mostra que realmente estava preocupado em preparar um pequeno grupo para terem a motivação certa. Em primeiro lugar, preparar esse grupo para revolucionar o mundo com o seu estilo de vida. Em segundo lugar, ter uma prática de vida no seu estilo diário de vida. Aguardar o Senhor confiando de que Ele continua sendo o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso consolador. Amados, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo próprio Lucas e traz essas orientações de motivações certas diante de dificuldades, mas diante de uma grandeza, de um amor, de um Deus que realmente está conosco, está com você. Lucas era médico evangelista, era um autêntico discípulo de Jesus e cooperou no ministério de Paulo. Enquanto estava preso por pregar o evangelho, ele enviou várias cartas às igrejas espalhadas pela Ásia e menciona como Lucas, o médico e cooperador. Vejamos, primeiramente então em Colossenses capítulo 4, verso 4. Aqui Paulo apresenta Lucas como médico amado. Ele diz assim, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Filemão 24, um outro livro, talvez você vai ter dificuldade aí, porque é um pequeno livro, no verso 24 não tem nenhum capítulo, mas está assim, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo está dizendo que Lucas era um cooperador. E em 2 Timóteo 4,11, Paulo, na sua segunda prisão, agora em Roma, ele diz assim, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque me é muito útil para o ministério. Então, amados, Lucas, ele tinha as motivações certas, ele estava convicto para escrever a respeito de Jesus e seus ensinos nos evangelhos e também no livro de Atos. Ele tinha uma grandeza que é movida e foi movido pelo poder do Espírito Santo e na eloquência dos ensinos de Jesus, procurou passar palavras tão importantes do Mestre a um homem chamado Teófilo,
um homem de destaque na sociedade que precisava aprender tudo aquilo que foi ensinado pelo mestre dos mestres e que ele tivesse as motivações certas na caminhada cristã. Nós vemos isso em Lucas 1, capítulo 1, verso 1 a 4, Atos, capítulo 1, verso 1 ao 2. Lucas tinha a motivação certa. Para isso, ele teve que apurar minuciosamente o que as testemunhas do Senhor escreveram e relataram desde o início da vida de Jesus neste mundo e até a sua segunda vinda, o que descreveram as testemunhas que estiveram com Jesus. Lucas não esteve com Jesus, mas ele procurou estudar detalhes da vida de Jesus de forma ordenada, precisa, e dos fatos extraordinários entre a sua primeira vinda e até a sua segunda vinda. Isso é um fato importante, porque Jesus voltará. Lucas descreveu as motivações certas de que Jesus ensinou aos seus primeiros discípulos para se tornar uma igreja, para revolucionar o seu mundo de então, da sua época. Nós precisamos pensar nisso. A igreja foi ensinada a ter um único propósito em tempos de perigo e de ansiedade. A igreja então nasce debaixo do mesmo propósito, o propósito da oração. Eles continuam em oração. Eles continuam realmente juntos em oração. Até que então eles foram cheios, são revestidos do poder do alto, movidos pelo Espírito Santo de Deus, começam a falar das grandezas de Deus a todos os povos, e dali de Jerusalém partem para a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Eu te pergunto, será que nós somos esses discípulos com as mesmas motivações certas que Jesus ele quer para a sua igreja? Você gostaria de ter a motivação certa para ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Você tem a motivação certa para amar a Jesus e testemunhar deste amor, ensinar outros a serem parecidos com Ele, porque nós mesmos, você mesmo parece com Jesus? Amados, qual a sua motivação nesse momento que nós estamos passando desse coronavírus? É a mesma quando você não tinha nenhuma notícia desse vírus? Qual a sua motivação? Você tem alguma motivação que agrade a Deus? Continue com essa motivação certa. Se não tiver, ore a Deus e peça ao Senhor para que Ele realmente transforme o seu coração e dê a motivação certa para edificar a outros, para que você possa, com alegria no seu coração, desenvolver realmente a alegria de poder ajudar outras pessoas, a alegria de poder interceder neste momento que nós estamos passando. Amém? Se você realmente quer ser esse instrumento para ser um instrumento de restauração de outras vidas, então Jesus está aqui para que te dê, para que você continue tendo essa motivação, essa alegria restaurada, essa alegria fortalecida na presença do Senhor. Amados, nesse início do capítulo 12 de Lucas, aqui narra os momentos que Jesus estava entre as multidões, enquanto ele estava aqui com seus discípulos. E ele se depara, como sempre, com multidão de pessoas querendo segui-lo. E aqui declara que eram milhares de pessoas que se atropelavam umas às outras. Uma multidão que viu Jesus e que, aonde ele estava, eles queriam estar ali. Não sei porquê, mas talvez seja porque a multiplicação que Jesus fazia enchia, saciava o seu estômago, a sua vida. Jesus curava as pessoas, faziam milagres como nunca. E tudo isso correu a sua notícia
para todos os povoados. E as pessoas então queriam vê-lo ali, naquele lugar. Amados, em tempos de coronavírus, às vezes acontece isso. As pessoas correm para os mercados em busca de alimentos e outras coisas porque pensam que pode acabar. Mas lembre-se, quem busca Jesus, Ele é uma fonte inesgotável. Ele não deixará você passar da fome espiritual, da sede espiritual. Jesus nunca deixará você ter sede, nunca deixará você ter fome. Jesus, na verdade, é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida que sacia a sua fome. O seu coração, a sua vida precisa deste pão e desta água da vida que Ele faz brotar para a vida eterna. Ele pode saciar a sua vida. Nesse instante, Ele pode continuar fortalecendo e te dando realmente um coração cheio de alegria. Amados, a multidão que seguia Jesus, eles seguiam por vários motivos. E um deles aqui, que nós já falamos e comentamos, era por curas. E Jesus cura. Eram por milagres e Jesus continua a fazer milagres. E outros seguiam porque Jesus, ele tinha uma palavra poderosa, como nunca, uma autoridade suprema, como mestre dos mestres, ele trazia um ensino preciso para a vida diária de cada cidadão. E nós percebemos aqui, amados, que as multidões ali estavam reunidas, Jesus com tarefas imensas. Ele não desviou da sua motivação correta. Ele não deixou que nada entrasse na sua vida com o Pai Eterno e o atrapalhasse de ir e cumprir a sua missão, a cruz. E a sua missão, além da cruz, era trazer o reino de Deus na terra. Com o seu ensino, mostrar a grandeza do Pai Eterno. Com a sua morte, demonstrar que Ele tem o poder agora do perdão dos seus pecados, a restauração da sua vida. E com a ressurreição, Ele pode demonstrar que Ele tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Jesus é este poderoso Deus. Com a sua ressurreição, Ele pode trazer uma motivação para a humanidade. E Jesus completou na sua motivação ao morrer naquela cruz. Ele completou uma obra que iniciou com a igreja. Amém? Irmãos, eu acho que está atrapalhando você aqui essa mudança, que eu não sei aqui como que faz, mas vamos colocar tudo aqui, ó. Vamos ver se aquieta aqui tudo certinho. Jesus, completada a sua missão, ele tinha uma outra missão e ele cumpriu, enviar a sua igreja. Então lá em João capítulo 20, verso 21, Jesus disse assim para os seus discípulos: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus, ele começou com outro propósito, alcançar a sua vida, alcançar a vida daqueles que estão perdidos através da pregação deste Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não perdeu a sua motivação nem por um momento quando esteve aqui na sua vida terrena, nem depois, quando milhares de pessoas tinham motivações erradas, estava o acusando das mais variadas tipos de acusações. Jesus tinha o seu foco na sua missão. Ele estava e tinha a missão certa para falar então a um pequeno grupo diante daquelas milhares de pessoas e chamá-las para bem perto de si e assim começar realmente a ensinar a esses discípulos os fundamentos da vida cristã, pelas quais então esses apóstolos,
discípulos tornaram apóstolos e se tornaram os fundamentos da igreja cristã. Amados, eu pergunto, você tem tido a motivação certa nesse momento que nós precisamos estar mais próximos? Estamos tendo oportunidade de estar com a família, com os nossos filhos, vocês com seus filhos, os meus estão no Brasil, mas você tem aproveitado esse tempo precioso, um tempo de qualidade você tem dado à sua esposa, ao seu esposo, aos que têm filhos. Você tem aproveitado esse momento na história que nós estamos vivendo e orado por eles, feito ali um momento que é um momento de oração, leitura da palavra. Este é o momento, esta é a motivação certa. E Jesus tinha essa motivação certa, mas tinham outros que tinham motivações erradas. E dentre elas nós encontramos a classe de religiosos chamados fariseus. Os fariseus que significavam pessoas separadas para estudar a Torá e as suas tradições. Eles eram religiosos no princípio, com uma motivação certa, correta. Até que chegou um ponto então em que mudou todas as coisas. Eles começaram a falar mais e a praticar menos. Eles começavam a cobrar mais e ainda não ajudar, não demonstrar amor com as suas práticas. Amados, a vida cristã é ação, é ação. A vida cristã é prática mais do que nós falarmos. Na verdade, é falar menos e mais ação. É ter a motivação certa em ajudar pessoas, em orar pelas necessidades do mundo, não somente nossas, mas do mundo, das famílias, das pessoas que nós podemos conhecê-las e começarmos a interceder. E aquelas que estão próximos a você, a evangelizá-las e também discipulá-las. Você tem feito isso? Você realmente tem procurado demonstrar esse amor? Jesus começou a dirigir a esse tipo de religiosos quando ele disse em Mateus 15, 8, 9, dizendo desta forma: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Na verdade, ao dizer isto, e Jesus querendo trazer a motivação certa para os seus discípulos, aquele pequeno grupo que ele reuniu diante de uma multidão, ele queria proteger a vida dos seus discípulos de todo tipo de vírus que paralisasse a vida desses discípulos logo já no início da sua caminhada. Para combater esse vírus, porque é um vírus, Jesus precisava atacar as motivações erradas dos religiosos fariseus e confrontá-los o que ele fez. E foi o que ele fez, está escrito no capítulo 11, versos 37 ao 54. Com os diversos ais, Jesus declarou o seu juízo divino a estes religiosos que estavam com as motivações erradas. Vejamos aqui o que Jesus apresentou como vacina para os discípulos, para não pegarem esse vírus e ter a motivação errada dos fariseus. No capítulo 12, verso 1, Jesus disse assim, começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus vacinou os seus discípulos, mostrando o vírus da hipocrisia, que podia contaminá-los. E Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aqui está, amados, a hipocrisia e o fermento dos fariseus e fariseus. Hipocrisia e fariseus se tornaram a mesma coisa. E Jesus vacinou então eles para que tomassem cuidado do fermento. E aqui então está o que significa esse vírus que está aí, que é o fermento.
Vamos comparar então o que Paulo disse lá em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8, sobre esse vírus chamado fermento que faz crescer a massa. Paulo disse para jogar fora todo esse vírus chamado fermento, para que agora pudessem louvar a Deus, celebrar ao Senhor com a massa nova, agora sim com uma massa sem fermento, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 6, 8, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, mas nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amados, tanto Jesus como Paulo disseram sobre esse vírus chamado fermento, que faz crescer toda a massa e assim contaminar a muitos. Sabe o que era esse fermento? Eram os falatórios. E aqui então nós trazemos, os ensinos de Jesus eram ridicularizados e distorcidos pelos fariseus para trazerem discórdia entre os seus discípulos. Na igreja de Corinto, o vírus do falatório se tornou um orgulho daqueles que sabiam do problema do incesto ocorrido na igreja de Corinto. E não fizeram nada, não excluíram, não disciplinaram. O fermento apenas se tornou algo de orgulho, de saber que fulano tinha cometido um pecado. E Paulo, então, ele traz que esse vírus do fermento, que é o falatório, que é falar da vida alheia, é a maldade e a perversidade. Paulo, então, aconselha a tirar todo o fermento velho e celebrar o Senhor com a massa sem fermento, sem a maldade, mas com a sinceridade e a verdade. Então, a primeira motivação certa aqui é se livrar da hipocrisia. O fermento dos fariseus, a qual Jesus, então, ele diz para tomar cuidado, parece realmente com esse vírus, que nós precisamos tomar cuidado, chamado hipocrisia. Jesus queria combater, a cuidar dos seus discípulos para que não fossem contaminados por esse vírus e que eles poderiam ter a motivação errada em tempos tão difíceis, onde eles precisavam ter a motivação correta na presença de Deus. Lucas 11, 37 ao 42, Jesus, ele fala da motivação errada dos fariseus. Ele diz assim: tendo terminado de falar, abra sua Bíblia lá em Lucas 11, 37 ao 42, me acompanhe aí, diz assim: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Aqui a narrativa é dizendo que Jesus foi convidado para comer com os fariseus. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. E então o Senhor disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. O que tinha dentro do prato? Comida, alimento. Dá aos pobres, é o que eles não estavam fazendo. Não tinham misericórdia de ajudar órfãos e viúvas. E por isso Jesus começa a dizer: os ais de vocês, hipócritas fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Ele diz: vocês deviam praticar estas coisas. Que estas coisas? A questão do dizimar, sem deixar aquelas o quê? O amor, a misericórdia e a justiça. Eles não entendiam que haviam extremos, estavam num extremismo,
E todo extremismo é errado, é ruim. E neste caso aqui é um vírus. Então, amados, seguir as regras apenas por seguir e não ter amor ao seu próximo era o que os fariseus estavam fazendo. Não tinham misericórdia. Eles não tinham amor, eles não tinham a prática em ação. O que Jesus está aqui motivando, trazendo a motivação certa, era tanto limpar as mãos, quanto os pratos, quanto o copo, também olhar para o seu próximo, ter compaixão de ajudá-los, socorrê-los, dar atenção em momentos difíceis. Lucas 11:42 está escrito: vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Sem deixar de fazer aquelas se refere aos dízimos, e praticar estas seriam amor, misericórdia e a justiça. Um comentarista, ele diz assim sobre a hipocrisia, que ela significa fingimento de uma pessoa mostrar o que ela realmente não é. Refere-se a um mau hábito de esconder sua verdadeira motivação. É a máscara por trás da motivação. É ser desonesto. É agir com engano e não ser sincero consigo mesmo. É professar aquilo que você não é. Então, o que Jesus está querendo dizer, seja você mesmo diante de Deus. Seja nós mesmos diante de Deus, a realidade que nós somos a igreja, corpo vivo de Cristo. E nesse sentido, as motivações erradas trariam juízo divino sobre a vida daqueles que estavam com as motivações erradas, agindo de forma enganosa. E o que nós precisamos então tomar, amados? Nós precisamos ter as motivações certas, sabendo que serão conhecidas por Deus. Então, em segundo lugar, todas as motivações serão conhecidas por Deus. No verso 2 do capítulo 12 de Lucas, Lucas diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que está querendo trazer aqui é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele não somente sabe, mas Ele vai revelar aquilo que está escondido, aquilo que está acobertado, oculto. Deus, no seu tempo, Ele vai revelar. Muitas das coisas será revelado já nesta presente era, neste momento que nós vivemos. Algum dia ela vai ser revelada. Se não for revelado, Deus trará à luz. Em 1 Coríntios 3,13 está escrito assim o que Paulo disse: sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. O dia é o dia futuro, vindouro. Trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Deus, então, Ele conhecerá, mostrará, Ele já conhece, Ele vai mostrar naquele dia daquilo que nós realmente fizemos com a motivação errada. Em segundo lugar, Deus revelará o que foi dito às escondidas dentro da casa, é o que está escrito aí. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Veja aqui o que o salmista, no capítulo 139, verso 12, disse: verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O que o salmista quer dizer neste versículo, que Deus é onisciente e nada pode detê-lo de poder enxergar a mais profundeza do abismo da escuridão. Ele enxerga. Dia e noite para ele é a mesma coisa. Ele consegue ultrapassar a barreira da escuridão e enxergar você e eu. Deus tem este poder de onisciência. Ele sabe do que está passando comigo e com você. Ele sabe de tudo que se passa. Deus, Ele é aquele que está olhando
para os seus filhos, para as criaturas do mundo todo, para que os seus planos e propósitos sejam concretizados. Amém? Mas a terceira motivação certa é temer a Deus. Vamos ver no verso 4 e 5 do capítulo 12 de Lucas. Acompanhe comigo. Diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O que está escrito aqui, amados, que os que matam o corpo, porque naquela época ser um cristão era estar propício à morte. Então, os que matassem o corpo, nada podiam fazer mais nada. Era só matar o corpo. Mas, e os inimigos? Os inimigos, eles talvez odeiam as pessoas. Eles querem a sua morte. E naquela época, matavam mesmo os cristãos. Mas Jesus diz assim, olha, eles estão apenas matando o corpo. Pense nisso, é algo terrível. Mas temam, antes de mais nada, aquele que tem todo o poder de lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então, o Jesus está querendo dizer aqui, temam a Deus. Ele tem todo o poder sobre a sua vida, não somente sobre o seu corpo, mas sobre a sua alma. Aqui Jesus está dizendo então que os homens devem temer mais a Deus. A motivação correta de homens e mulheres é temer a Deus, é reverenciar, honrar a Deus. Diante do perigo dos inimigos, todos devem ter a motivação correta, não de desespero, não de ansiedade, não de preocupação desenfreada, não medo da morte, mas a confiança nesse Deus Todo-Poderoso. É este Deus que você e eu nós precisamos temer, saber que Ele prometeu de estar conosco através do Espírito Santo. Amém? Em terceiro lugar, a natureza desse amor, como disse um comentarista, deve ser a reverência, o temor diante de uma majestade suprema, diante desse Deus santo e maravilhoso, que precipitará as almas das vidas com motivações erradas para uma morte eterna, para uma morte separada da sua presença. Isto é o mais terrível que nós precisamos temer. Saiba disso, Deus te ama, mas Deus, Ele é justo. A sua justiça foi paga ali na cruz. Ele podia deixar que a humanidade, eu e você, todos nós, morrêssemos numa condenação eterna para todo sempre. Mas não, a sua justiça foi paga com a sua própria vida. Jesus morreu por mim e por você para pagar o preço dos nossos pecados. Em quarta e última motivação é que Deus cuida de cada um de nós. Tenha essa certeza de olhar para cima, de que Deus cuida de você. Para isso, Lucas, ele apresenta nos versos 6 e 7, ele diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Ele está fazendo uma pergunta, 5 pardais por 2 moedinhas? Quer dizer, valia muito pouco uma ave, um passarinho. E ele diz assim, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. A insignificância não significa que Deus o esqueceu, nem dos pardais, que os homens consideram tão barato. Verso 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, aqui está, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aqui ele está dizendo agora que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Deus sabe de tudo. E Deus está dizendo, você vale muito mais do que muitos pardais. Você tem muito mais significado para esse Deus de amor. Amém? E nós precisamos entender então que Deus, Ele demonstra o seu cuidado
para cada um de nós, que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, guarde isso, você vale mais do que o mundo inteiro, do que muitas coisas nessa vida. Vale muito mais do que qualquer bem material que você possa ter. Você, a sua alma, vale muito mais do que todas as coisas deste mundo. A sua vida e a sua alma é tão importante para Deus que Ele está dizendo para que você possa realmente confiar mais em Deus. Confiar e fazer a sua obra mais ainda com amor. Amém? Então Jesus aqui acaba ensinando para que eu e você tenhamos e continuamos tendo a motivação certa neste momento. Continuar confiando nele, de não ter medo de nada, não deixar que o seu coração se apodere de qualquer outra coisa, mas saber que a sua vida é valiosa diante de Deus. E você e eu, nós precisamos ter a motivação certa. Porque ele disse, lá em Lucas 12, 8, 9, eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas está dizendo que precisamos confessar diante dos homens, que Deus nos confessará diante realmente dos anjos de Deus. Naquele dia, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Nós não podemos negar da nossa fé, da nossa confiança em Deus, mas depositar com a motivação correta, em oração, com paciência e perseverança, de que Deus ainda Ele quer que eu e você continuemos e levantemos diante desse coronavírus para realizar a obra do Senhor, mesmo aí, dentro da sua casa, com a sua família e com a igreja não podendo reunir. Que Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando o mundo para que conheçam a Jesus Cristo, mas nesse momento você tenha a motivação correta. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, aí você que nos ouve, vamos fazer uma oração, pedindo que Deus alcance você, se você tinha a motivação errada diante desse Deus maravilhoso. Ele sabe e conhece o seu problema. Ele quer continuar cuidando de você. Deixa que Deus cuide do seu problema e da sua vida. Querido e maravilhoso Senhor, tantos irmãos que estão nos ouvindo agora, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, é aquele que realmente demonstra o teu cuidado, porque somos de valor, somos e fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, através de Cristo Jesus, que restaurou esta imagem que foi danificada no jardim do Éden pelo pecado. E tu tens todo o poder para restaurar as nossas motivações, para que o nosso coração continue com alegria, aquela alegria que desde quando nós ouvimos a sua palavra, o seu chamamento, nós o atendemos explodindo de alegria e querendo realizar tantas coisas para ti, mas no decorrer dos tempos as motivações eram tantas e talvez perdemos a motivação certa por tantas coisas que vieram acontecer no caminho. Que este meu irmão, a minha irmã, venha encontrar no Senhor a motivação certa para receber dos céus o seu alimento, receber de Jesus a fonte da água da vida que não vai te dar sede, vai saciar a sua fome e a sua sede. Este é Jesus de Nazaré, Ele tem todo o poder de alcançar a sua vida, alcançar o seu corpo, a sua enfermidade, Ele tem todo o poder dos céus, Ele é o Deus, o Senhor do universo. Obrigado, Senhor, por esta manhã que nós estamos aqui, Senhor, juntamente com nossos amados irmãos, a Tua igreja, que está ali, Senhor, se esforçando realmente e adorando o Senhor, e realmente para ser este instrumento em tempos de dificuldades, continuar com a motivação certa. Continue
irmãos. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Continuem, meus amados irmãos, com essa motivação certa. Que Deus continue abençoando a todos. Nós teremos as reuniões na quarta e na quinta-feira. Participe você também nesse momento. Vamos unir os nossos propósitos e orarmos, estudarmos a palavra de Deus. Amém? Aguardamos você também no domingo pela manhã, um grupo que está orando antes da mensagem. Que você continue participando e orando para que essa pandemia passe e logo nós voltemos a nos reunir. Enquanto isso, continuemos com a motivação certa. Um grande abraço e que a graça e o grande amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e com toda a igreja espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.